Cristianismo Rosa Cruz, por Max Heindel. Publicação pela Fraternidade Rosa Cruz. Editado pela Fraternidade Rosa Cruz, Centro Autorizado de São Paulo. Canal Leconde. 10ª Conferência. Astrologia, seu alcance e limitações. Nos dias de hoje, a ciência da astrologia vem sendo desacreditada e considerada uma falácia. Do mesmo modo que o clarividente, o astrólogo é visto como um charlatão, e não sem motivo. Anúncios como os que se vê em quase todos os jornais, oferecendo horóscopos que dizem o destino do berço ao túmulo pela magnífica soma de 10 centavos, ou mesmo só por um selo postal, bastam para justificar, de certo modo, a designação de fraude. Essa conferência tem por finalidade mostrar a outra face pouco conhecida dessa antiga e mal interpretada ciência. Mostra sua utilidade e suas limitações. Existem 2 classes de astrologia e 2 de astrólogos. Aquele que nem mesmo faz um horóscopo para seus clientes, mas simplesmente pede o mês de nascimento, que já diz em que signo encontrava-se o Sol por ocasião do nascimento da pessoa. Então eles copiam de um livro ou de uma das 12 fórmulas mimeografadas o destino dessa pessoa. Para quem raciocina, é evidente que existem mais que 12 classes de pessoas no mundo. E, de acordo com o método acima, cada 12ª pessoa teria vida semelhante, quando é sabido que nem 2 pessoas têm a mesma experiência, em que cada vida é diferente de quaisquer outras. Por isso, qualquer método que não faça tal distinção deve ser falso. O astrólogo de 10 centavos é um bom negociante. Suas interpretações mimeografadas e despesas de correio somadas não vão além de 2 centavos, de modo que cada horóscopo ele sempre lucra 8 centavos. Faço uma nota aqui para dizer que essa é uma conferência pública ministrada em Seattle em 1908. É lógico que hoje em dia nós sabemos que astrólogos chegam a cobrar caríssimo para fazer um mapa astrológico, mas há aqueles que cobram barato e fazem de qualquer jeito da mesma forma. De toda maneira, não há diferença entre quem cobra barato ou cobra caro. Voltando ao texto. Comercialmente, o lucro é enorme, mas torna-se insignificante comparado ao fato de que, em cada caso, o astrólogo apodera-se do endereço de um ingênuo, o que lhe permite, pelo seu regular sistema de lembretes, notificá-lo, tempos em tempos, de fatos muito importantes prestes a acontecer em sua vida. Tais fatos, acrescenta ele, poderá revelar por $1. E assim trabalha suas vítimas sistematicamente, até que, por fim, a experiência mostra a estas a falácia de tais prognósticos. São estas as pessoas que se levantam contra a astrologia, classificando-a de fraude ou tolice. O método científico exige primeiramente o dia e o ano do pretendente, pois, tendo em conta todos os 9 corpos celestes do Sistema Solar, considera as posições de cada um deles em relação aos outros naquele momento. Nota do tradutor: Sol, Lua e os demais planetas, sendo que este artigo foi escrito antes da descoberta de Plutão. Tal configuração do mapa astrológico não se repetirá antes de transcorrido todo um ano sideral, isto é, só voltará a acontecer novamente após decorridos 25.868 anos comuns. Assim sendo, com o mesmo horóscopo de uma criança nascida hoje, outra criança só poderá nascer daqui a 25.868 anos. E, é claro, em outras condições da evolução da Terra. Contudo, não é o bastante, porque calcula-se que a cada segundo nasce uma criança, perfazendo em 24 horas um total de nascituros, que haveriam de ter as mesmas experiências
se tivesse sido considerado apenas o dia do nascimento. Por conseguinte, o astrólogo científico, além do dia, mês e ano, pede ainda a hora e o lugar do nascimento, pois é raro nascerem duas pessoas no mesmo lugar, à mesma hora e minuto. Até os gêmeos nascem com 20 minutos e até várias horas de diferença, o que também ocasiona bastante diferença. Quando nascem da mesma placenta, gêmeos verdadeiros ou univitelinos, e se parecem, o signo zodiacal ascendente no horizonte oriental é um fator importante na formação do corpo. Mas quando nascem de bolsas separadas e não se parecem, gêmeos fraternos, então um cálculo astrológico poderá mostrar que o primeiro nasceu nos últimos graus de um signo ascendente e o segundo nos primeiros graus do signo ascendente seguinte. Ou nasceram com várias horas de intervalo. Pode até haver mais de um signo entre os dois nascimentos, porque no movimento contínuo de rotação da Terra, um novo signo desponta no horizonte equatorial a cada 2 horas próximos dos polos. No entanto, alguns signos passam rapidamente devido à inclinação do eixo terrestre, motivo pelo qual pode acontecer de existirem vários signos entre os nascimentos de gêmeos. E isto fará com que suas vidas sejam muito diferentes. Contudo, quando duas crianças nascem no mesmo lugar e no mesmo instante, deve haver marcante semelhança em suas vidas. Muitos desses casos já foram registrados. Um só exemplo será suficiente. Samuel Hemings nasceu em Londres, na mesma paróquia, à mesma hora e quase no mesmo minuto que o rei George III, no dia 4 de junho de 1738. Entrou no negócio de ferragens no mesmo dia em que o rei foi coroado. Casou-se no mesmo dia que Sua Majestade. Morreram os dois no mesmo dia. E outros acontecimentos das suas vidas foram muito semelhantes. A diferença de posição social impediu que ambos fossem reis, mas, no mesmo dia em que um se tornava monarca de um reino, o outro também se convertia em um independente homem de negócios. A astronomia está para a astrologia, assim como a anatomia para a fisiologia. A anatomia aponta simplesmente fatos, tais como a localização e a estrutura dos órgãos que constituem o corpo. E a astronomia também simplesmente fornece dados relativos aos corpos celestes. Mas, assim como a fisiologia reserva-se a competência de determinar a utilidade dos diversos órgãos, o que empresta valor àquele conhecimento, cabe à astrologia explicar o significado das mudanças de posições relativas dos corpos celestes sobre o comportamento humano. Não é necessário qualquer argumento para provar-se que as condições químicas da atmosfera terrestre pela manhã diferem das do meio-dia e da tarde. Podem-se ver também as mudanças que se produzem nas diferentes estações e reconhecer que tais mudanças são produzidas pelas posições mutáveis do Sol. Reconhecemos igualmente os efeitos da Lua sobre as marés, etc. Esses corpos movem-se com rapidez, produzindo assim constantemente alterações nas condições atmosféricas da Terra. Por conseguinte, nesta época do telégrafo sem fio, não deve ser fácil conceber-se que os demais corpos celestes também produzam efeitos. Como já vimos, tais mudanças são tão numerosas que a mesma condição química só poderá repetir-se 25.868 anos depois. Vemos, pois, que a condição eletrostática da atmosfera, no momento em que uma criança executa sua primeira respiração, imprime em cada átomo do sensitivo corpinho uma marca individual. É algo assim como se carregássemos uma bateria elétrica nova e qualquer mudança na condição atmosférica afetará esse cérebro de modo diferente de todos os outros, uma vez que sua estampa original também difere da de todos os outros. Muitas pessoas pensam que a astrologia é fatalista.
Mas ainda que assim possa parecer, um estudo profundo demonstrará o erro de assim pensar-se, e que todas as nossas tristezas e sofrimentos resultam de nossa ignorância, de modo que, pelo conhecimento, podemos evitar certas desgraças se aplicarmos a tempo esse conhecimento. E, para compreendermos a amplitude do nosso livre-arbítrio, devemos reconhecer o fato de que os resultados de nossas ações passadas efetuam-se através de um processo tríplice de amadurecimento. Em primeiro lugar, há causas que seguem o seu curso sem que sejam modificadas por outros atos, e acham-se tão inexoravelmente próximas de surtirem efeitos que até podem comparar-se à bala já disparada de uma pistola. Estão além do nosso poder de interferência, tendo que seguir sua trajetória para o bem ou para o mal. Em ocultismo, são chamadas de causas maduras e podem ser vistas claramente num horóscopo apropriadamente erigido. Naturalmente que não seria bom para nós conhecê-las, já que não poderemos evitá-las. Mas algumas vezes poderemos alterar as condições sob as quais tais causas maduras esgotam-se por si mesmas. E aí então há esperança. Vemos a nuvem da tormenta passar, sabendo quando haverá esgotado sua fúria. E isso nos dá uma esperança que só através dos prognósticos da astrologia podemos conseguir. A segunda classe de causas é a das que são geradas e liquidadas no dia a dia, uma espécie de pagamento à medida que compro. Estas causas frequentemente podem ser evitadas ou corrigidas pelo conhecimento da astrologia. As tendências também podem ser vistas no horóscopo. A terceira classe envolve as causas que estamos gerando, mas que não podemos liquidar de imediato. Estas são reservadas para acerto nos últimos anos ou em vidas posteriores. A este respeito, temos absoluta liberdade. O horóscopo ajudar-nos-á mostrando nossas tendências, de modo que possamos ser especialmente cuidadosos em certos momentos críticos, tudo fazendo para aproveitar as boas oportunidades e esforçando-nos ao ponto do sacrifício para dominar uma má tendência. Para ilustrar a ação da lei da consequência relativamente a previsões, podemos citar alguns casos de nossa própria experiência. Certo conferencista muito popular, o Sr. L., nunca havia estudado astrologia, mas estava interessado, e então surgiu uma oportunidade para o estudo. A fim de dar maior interesse ao estudo, usamos como base o seu próprio horóscopo, pois assim poder-se-ia mais facilmente comprovar as interpretações de seu passado e compreendê-las melhor do que se fosse usado o tema de uma outra pessoa. No desenvolvimento dos cálculos, verificou-se que o Sr. L. estava frequentemente sujeito a acidentes. Acontecimentos e acidentes anteriores foram determinados com precisão de data pelos cálculos, o que muito impressionou o Sr. L. Previmos também que no dia 21 de julho de 1906 ocorreria outro acidente que lhe afetaria a parte superior do tronco, os braços, o pescoço e a parte inferior da cabeça, e que tal acidente resultaria de uma viagem curta. Recomendamos-lhes, portanto, sendo a lua nova daquela data o fator que produziria o acidente, que permanecesse ele em sua casa naquele dia e também no 7º dia a seguir-se, sendo este último ainda mais perigoso que o primeiro. Ele, bastante impressionado, prometeu seguir cuidadosamente a advertência. Pouco antes da data crítica, escrevemos de Seattle ao Sr. L. para lembrá-lo do assunto, e recebemos em resposta uma carta em que ele dizia que se lembrava de tudo e que teria cuidado. As notícias subsequentes vieram por um amigo em comum. Informava que no dia crítico, 28 de julho, o Sr. L. havia tomado um trem elétrico para Sierra Madre e que, num cruzamento da ferrovia, seu trem colidira com outro,
sendo ele arremessado pela janela. Disso resultou-lhe ferimentos nas partes mencionadas na predição, e também num tendão que não tinha sido previsto. Era difícil compreendermos, naturalmente, como havia o Sr. L. se descuidado da advertência, uma vez que se impressionara tanto com o realismo do perigo. A resposta veio 3 meses depois, quando ele pôde escrever-nos. Dizia ele: pensei que o dia 28 era 29. Esse foi evidentemente um caso de causa madura que não podia ser evitado. Em outros casos, pessoas prevenidas contra acidentes que seguiram as instruções e escaparam, disseram depois: você crê realmente que eu seria ferida se não houvesse seguido suas instruções? Aí está a dificuldade. As pessoas não acreditam a menos que recebam o golpe, conforme aconteceu ao Sr. L., que escreveu: este acidente aprofundou imensamente o meu respeito pela astrologia. Mas será esta a única maneira de aprendermos? Se for, pior para nós. É uma verdade o dito: ninguém vive para si mesmo. Todos nos afetamos mutuamente, e isso o horóscopo também nos mostra. Em particular, a morte dos pais, já que estes são a fonte do corpo em que vivemos. E às vezes, quando a hora do nascimento é desconhecida, o astrólogo competente pode determiná-la por meio de grandes acontecimentos na vida, especialmente pela morte dos pais deste, se o dia é conhecido. Marido e mulher acham-se também tão ligados que os grandes acontecimentos na vida de um podem ser vistos no horóscopo do outro. Soubemos há alguns anos atrás do seguinte caso. A senhora F. foi avisada do perigo de rompimento com o seu esposo. Foi-lhe dito também que certa viagem que ia realizar seria cancelada, assim como teriam suspensas suas funções sociais. Eram pessoas da sociedade. A senhora admitiu estar pretendendo viajar à Europa, mas rejeitou a ideia de renunciar à mesma e indagou se o Sr. F. estava em perigo de morte. A resposta foi: pior. Mas como se tratava de assunto delicado e a mulher fosse uma estranha, nada mais pôde ser dito a não ser que novembro ser-lhes-ia uma época de desastres. Com efeito, a 14 desse mês, seu marido foi sentenciado a 5 anos de prisão por haver violado criminalmente uma mocinha. A viagem foi suspensa, naturalmente. A seguir, o ostracismo social. Este caso mostra, de maneira especial, a delicada posição do astrólogo, porque, ainda que ele veja e deseje ajudar, o convencionalismo impede-o de dizer francamente tudo aquilo que vê. O caso mencionado é só um exemplo. Embora ansioso para evitar o sofrimento, foi impossível preveni-lo. Somos, portanto, a favor de que todos estudem astrologia. Nem mesmo o melhor astrólogo, que é um estranho, pode conhecer tão bem a vida daqueles que nos são íntimos e caros como nós próprios, que já vimos muito do seu caráter. E os convencionalismos não nos estorvam tanto quanto a um estranho. Além disso, um horóscopo comprado jamais despertaria em nós tanta simpatia pelos outros quanto aquele que nasce de um conhecimento pessoal da astrologia. Quando visitava Columbus, Ohio, mostraram ao autor o horóscopo de um menino, feito por sua tia. Imediatamente vimos que o menino ia atravessar uma crise que duraria perto de 6 anos. Durante esse tempo, muitas coisas más viriam à superfície, dependendo tudo do tratamento que recebesse em casa. E, pobre menino, a ignorância das causas ocultas governava a atitude de seus pais.
Ao invés da tolerância, amor e compaixão, davam-lhe sermões e castigos. Tido na conta de incorrigível, como poder-se-ia esperar que fosse bom nessa idade? Uma grande onda de compaixão invadiu o autor ao compreender o quanto devia sofrer aquele pobre menino. E quando o horóscopo de sua irmã mais nova revelou que, perto dos 14 anos, ela sofreria uma crise semelhante, sentiu a necessidade de enviar àqueles pais uma mensagem urgente, aconselhando, por piedade, a darem mais amor àquela criança, nos poucos anos que faltavam para o início da crise, para que o lar se lhe tornasse tão familiar e querido que, quando a crise viesse, ela teria no lar tanto amor e simpatia que outros lugares e companhias parecessem-lhe enfadonhos, por comparação. Somente assim seria possível salvar essa criança, e o autor muito desejou que seus conselhos houvessem sido atendidos. As crianças, esses mistérios, sempre as temos entre nós e à nossa volta. Da maneira de solucionar esses mistérios vai depender do que possamos escolher como guardiões que somos delas. Não está acima da inteligência mediana a capacidade de erigir um horóscopo comum para a leitura do caráter. Caráter é destino. E se conhecemos o caráter de uma criança, podemos depositar para nós mesmos um grande tesouro no céu, fortalecendo-lhe as boas tendências e ajudando-a com o exemplo e com regras a enfraquecer o mal. Na opinião do autor, uma das maiores utilidades da astrologia consiste em determinar-se o caráter das crianças e educá-las de modo a fortalecer seus pontos fracos e debilitar suas tendências para o mal. Na leitura do caráter, a astrologia é corretamente interpretada 100% dos casos pelos astrólogos mais experientes, de modo que nenhum pai pode beneficiar mais seu filho do que encomendando seu horóscopo ou aprendendo a fazê-lo por si mesmo. Entretanto, enquanto aprende, pode solicitar a um amigo astrólogo que faça o horóscopo da criança. Mesmo que a astrologia seja, como é, uma ciência absolutamente verdadeira, devemos levar sempre em consideração que o astrólogo é apenas humano e, portanto, falível. Ainda que um astrólogo honesto, com habilidade para combinar influências estelares, possa geralmente fazer previsões corretas, contudo, sempre estará sujeito a encontrar o seu Waterloo quando menos espere. Uma única vez, o autor assegurou que as suas previsões não falhariam. E falharam. Havia uma saída para o caso, mas os aspectos eram tão fortes que parecia impossível não acontecerem os fatos previstos. E, de fato, quase aconteceram, mas falharam no momento crítico, o que mostra a força da configuração de escape. As previsões falham por vezes devido a um fator que o astrólogo não pode levar em consideração: o livre-arbítrio do homem. Quanto àqueles que vagueiam à toa, levados pelo tempo e pelas marés da vida, impelidos de um para o outro lado pelos ventos das circunstâncias, é fácil a tarefa de predizer. Para a grande maioria destes, o astrólogo competente pode fazer previsões exatas, porque os horóscopos mostram suas tendências e, afora o esforço individual, quase toda a humanidade segue essas tendências irresistivelmente. Porém, quanto mais evoluído é o homem, mais sujeito está o astrólogo a falhar, pois este só pode ver as tendências. A vontade do homem é um fator que está além dele poder calcular. Na natureza das coisas, deve haver esse elemento de incerteza. Se as condições fossem tão invariáveis ou inflexíveis que excluíssem o erro,
Isso mostraria que um destino inexorável governaria a vida humana e que seria inútil esforçarmos-nos para modificar tais condições. Mas o próprio fato de que as predições falham já é uma inspiração, pois mostra-nos que uma certa porção de livre-arbítrio existe. Há uma fase de previsão em que a astrologia é talvez infalível e de grande utilidade. Determinar a afinidade entre as pessoas, de modo que, ao invés de fazer do matrimônio uma loteria ou acaso, pode-se determinar o que de felicidade ou sofrimento tal união resultará. Assim, certamente não precisariam divorciar-se aqueles cuja união fosse recomendada por um astrólogo genuinamente competente. Vimos nas conferências anteriores que a vida humana é governada por uma grande lei natural, a lei de causa e efeito. Vimos também que cada ato nosso gera um efeito inevitável, tão certamente como a pedra que é lançada ao ar volta à terra. Sob essa grande lei, encontramos novamente amigos e inimigos, e assim parece impossível que possamos estabelecer a mais íntima das relações, qual a do matrimônio, com um estranho. Portanto, é evidente que as influências que aproximam assim as pessoas são causas maduras que não podem ser evitadas. O autor tem observado que quando alguém pede ao astrólogo um horóscopo do seu projetado casamento e as previsões resultam favoráveis, invariavelmente apressam-se em realizar a cerimônia porque tudo coincidiu com seus desejos. Mas, quando o astrólogo é compelido a predizer fracassos, quase sempre eles concluem: ele não sabe tanto quanto pensa que sabe. Então casam-se, a despeito de tudo, ou procuram outro astrólogo que prediga o que eles querem e seguem depois seus conselhos. A maior de todas as aplicações da astrologia é no trato de pessoas enfermas, e é a este aspecto que o autor se dedica atualmente. Dissemos da lei de consequência, que apresenta no devido tempo os resultados das ações passadas de cada um, quer nesta vida, quer em outras. As estrelas são, por assim dizer, o relógio do destino. Os 12 signos do zodíaco correspondem ao mostrador do relógio com seus 12 números. O Sol e os planetas, em seus movimentos vagarosos, indicam o ano em que certo acontecimento terá lugar. E o movimento rápido da Lua aponta-nos o mês. Há uma classe de pessoas que estão particularmente sob a influência da Lua. Os lunáticos, como são chamados. Em suas vidas, as mudanças da Lua são sentidas de modo especial, de forma que, para tais pessoas, o astrólogo pode prever não somente o dia, mas até a hora em que determinada crise manifestar-se-á. Um caso pertinente do conhecimento do autor ilustrará o assunto. A esposa de um amigo foi acometida de uma doença mental. Entregue aos cuidados de 2 enfermeiras, prevenimos a respeito de crises em diferentes períodos, de sorte que pudessem assim evitar maiores problemas, permanecendo sempre próximo a ela para eventual ajuda. O marido da senhora estava sempre próximo para pôr a camisa de força. Certa noite avisamos que uma crise ocorreria às 2 horas da madrugada. Por isso ele foi, como de costume, para o quarto da enfermeira e ali se deitou completamente vestido. A mulher, sentada na cama durante as primeiras horas da noite e conversando do modo mais natural, pediu que lhe soltassem as faixas da camisa de força. Como parecia tão lúcida e normal, seu esposo aqueceu, de maneira que 1 minuto depois, ela própria acabava de libertar seus membros inferiores das ataduras. Próximo às 2 da madrugada, levantou-se. Pôs-se então a procurar alguma coisa, ainda falando com calma e racionalmente. Mas o marido teve a ideia que ela estivesse à procura de uma faca. Por isso,
levantou-se também e passou a observá-la. De repente, ela saltou sobre ele e uma faca caiu ao chão. Foi necessário que todos, marido e enfermeiras, juntassem seus esforços para conseguirem pô-la novamente na camisa de força. Mais tarde, o senhor descobriu que as suas calças haviam sido cortadas em 2 lugares por 2 golpes de faca. A agressão ocorrera exatamente na hora prevista. Quando alguém adoece, a crise pode ser determinada no horóscopo, possibilitando ver-se o seu desenvolvimento de modo a aproveitar-se o tempo propício. Então, os medicamentos surtirão melhor efeito. Se o curador não puder fazer muito em virtude de condições planetárias adversas, ao menos poderá dar esperanças, informando quando ocorrerão mudanças. Um caso assim aconteceu em Duluth, quando pediram ao autor para atender a uma senhora que sofria de intoxicação no sangue, já tendo sido desenganada pelos médicos. Erigido seu horóscopo, verificou-se que ela havia sofrido uma crise semelhante 7 anos antes e que outra deveria ocorrer dentro de poucos dias, quando a lua nova precipitasse a condição. A mulher agonizava cercada pelos familiares, que dela se despediam, esperando o momento de sua morte. Quando a lua escureceu totalmente, a crise abrandou. 20 minutos depois, a moribunda repousava aliviada e sem dores. 2 dias depois, os venenos haviam descido do abdômen para os joelhos. Mas então a lua nova parou de progredir, e ao 3º dia, recomeçaram os pruridos e dores nos membros inferiores. Por 3 dias lutamos contra a doença. E ainda que conseguisse aliviar as dores durante o tratamento, estas voltavam 1 ou 2 horas depois. A tumefação continuava como antes. Ficou claro, então, que nenhum alívio seria possível até a próxima lua cheia, o que se informou à paciente, esclarecendo-lhe que, naquela fase da lua, a doença cederia aos tratamentos e as dores desapareceriam. No dia previsto, a mulher levantou-se ao amanhecer e pôde calçar seus sapatos com facilidade. A doença desapareceu. A propósito, um médico e cirurgião de Portland, Oregon, afirmava que a experiência o ensinara a operar somente e sempre que possível nas fases da lua crescente, pois observara que nesses períodos lunares a vitalidade era bem maior e as incisões cicatrizavam mais rapidamente que quando a operação realizava-se em fases de lua decrescente. Para o ocultista, os 12 signos do zodíaco são os veículos visíveis de 12 grandes hierarquias criadoras, que têm ajudado o homem a evoluir até o presente estágio de autoconscientização, sendo o Sol a roupagem da mais elevada inteligência espiritual do nosso sistema que se manifesta presentemente. Os 7 planetas, Urano, Saturno, Júpiter, Marte, Terra, Vênus e Mercúrio, são os corpos físicos de 7 grandes anjos estelares, conhecidos em todas as regiões como 7 espíritos diante do trono. Como os 7 arcanjos dos maometanos, como os 7 rishis dos hindus, os 7 Anshasband dos persas, etc. Atuam consoante a lei de consequência. São ministros de Nosso Senhor, o Deus solar, e encarregam-se de uma parte definida da vontade de Deus. Como espíritos, deles procedemos em 7 raios. Um deles é, pois, o nosso Pai estelar, e sob esta condição permanecemos por todas as nossas vidas. Isto não impede que possamos nascer e viver em diferentes épocas sob a influência de outras estrelas, de modo a adquirir experiências variadas. Nosso horóscopo mostra qual estrela é o nosso regente particular nesta vida, mas não podemos nunca conhecer nosso Pai estelar antes da última iniciação. Desse fato provém a formosa doutrina das almas gêmeas
que não deve ser confundida com a vulgarização e deturpação da teoria que tem servido de pretexto à prática de adultério. A verdade é que todos os que emanaram do mesmo Pai estelar são irmãos, irmãs ou almas gêmeas por todas as suas vidas sobre a Terra, e ninguém pode ingressar numa escola de ocultismo que não seja composta de irmãos do mesmo raio ou emanadas do mesmo anjo estelar. Isto foi o que Cristo Jesus quis dizer quando disse aos seus discípulos: Vosso Pai é meu Pai. Do que depreendemos que Jesus e seus discípulos eram almas gêmeas emanadas do mesmo raio. Os fariseus ele atribuía origem diferente, chamando-os filhos do demônio, Saturno ou Satã. Contudo, não se deve supor que Saturno seja mau. Como todos os demais ministros de Deus, ele tem uma benéfica missão a cumprir. É a influência moderadora e dolorosa que põe um termo à nossa arrogância. O tentador que nos revela nossas imperfeições, a fim de que possamos nos purgar do mal e nos tornar mais perfeitos e virtuosos. Suas virtudes são grandes e excelentes: castidade, justiça e uma retidão inflexível, ainda que carentes da compaixão e do amor que emanam de Vênus. Deste procedem também a música e a arte, as quais servem para conduzir-nos à nossa natureza superior. Júpiter é o luminar que nos atrai para o céu e nos inspira sublimes pensamentos de devoção a Deus e altruísticas aspirações. Marte é o energizador que nos impele ao trabalho no vinhedo da vida. Não fora sua incitante influência, o homem careceria tanto de energia quanto de vigor. Em seus maus aspectos, gera paixões, guerras e discórdias, mas isto em função do mau uso da energia que nos proporciona. Do mesmo modo, Vênus pode gerar sensualismo e Júpiter, indolência. Mas quando permitirmos que suas boas influências sejam abusivamente empregadas pela natureza inferior, Saturno sempre aparece para impor-nos dolorosas experiências e tribulações, a fim de nos fazer voltar à senda do progresso e da pureza. Mercúrio, o mensageiro dos deuses, é a fonte da sabedoria, de onde a mente humana obtém seu tom. É o menor de todos os planetas, mas é o reino do anjo estelar que tem a mais importante de todas as missões relativas à raça humana. De sua posição e configurações no horóscopo, depende se a vida que começa será devotada ao eu superior ou será dominada pelas paixões da natureza inferior, pois a mente é o elo entre aquele e esta. Se está configurado de modo a levar o indivíduo a cuidar mais dos prazeres dos sentidos que das alegrias da alma, então o fim será lamentável. Não obstante, devemos recordar sempre que nenhum homem é forçado ao mal e que, quanto maior a tentação, maior a recompensa àquele que sobrepuja as más tendências indicadas em seu horóscopo. Porque, recorde-se sempre, ainda que os astros possam impelir, eles não podem absolutamente compelir. Em última análise, somos nós os árbitros de nosso destino, e a despeito de todas as más influências, está em nosso poder dominar nossas estrelas pelo exercício da vontade, a marca de nossa divindade, ante a qual tudo mais deve inclinar-se. Como disse Ella Wheeler Wilcox, abre aspas, um barco sai para leste e para oeste um outro sai, com o mesmo vento que sopra numa única direção. É a posição certa das velas e não o sopro do vento que determina seguramente o caminho em que eles vão. Os caminhos do destino são como os ventos do mar. Conforme nós navegamos ao longo e através da vida, é a ação da alma
que a meta nos vai levar, e não a calmaria ou o constante lutar. Convido todos a entrarem no PDF da conferência, cujo link está no descritivo do vídeo, e observarem ao fim dela um mapa astrológico que é oferecido pela Fraternidade Rosa Cruz em termos de referência, como que Áries se refere à cabeça, Touro à garganta, Gêmeos ao tórax. Então tem todas as correspondências, palavras-chave. Vale muito a pena. Está em inglês, mas como são palavras poucas, vale a pena ir traduzindo aos poucos, ou mesmo procurar a versão em português, por que não? Então fica o convite para que entrem, olhem, aprofundem o estudo, caso seja de interesse.